E essa primeira formação, que não é o tema do retiro, mas o tema da pregação, é conhecer e amar Jesus, que é algo que nós precisamos fazer. E a grande questão é, como conhecer Jesus? Eis a grande questão. Porque para nós amarmos Jesus, nós precisamos conhecê-lo, sim ou não? Não só Jesus, a qualquer pessoa. Para que eu possa amar qualquer pessoa, qualquer coisa, eu preciso antes o quê? Conhecer. Senão não tem como amar e também não tem nem como odiar. Você fala assim, eu odeio suco de maracujá. Já bebeu? Não. Já sentiu o cheiro? Não. Já viu a cor? Não. Então você é um cara de pau, né? Nunca bebeu o suco, nunca viu o cheiro, nunca nem sentiu o cheiro. Aí você odeia suco de maracujá? Apenas você é alguém cheio de milímetros, né? Mas não é alguém que experimentou. Até para odiar uma coisa você precisa conhecer, sim ou não? Eu odeio tal praia. Por quê? Eu odeio. Já ouviu falar dela? Viu em fotos? Não. Já algum amigo falou de experiência negativa? Não. Já foi lá alguma vez? Não. Então o que faz odiar? Simplesmente eu odeio. O que se faz com uma pessoa dessa? Não se dá nenhum valor que ela fala. Porque ela não tem propriedade para nem amar, nem para odiar, porque ela não conhece. Então, para amar, é necessário conhecer. Até aqui estamos de acordo, sim ou não? Então, como conhecer Jesus? Existem vários meios, várias formas da gente começar a conhecer Jesus aos poucos. Uma das formas é as Sagradas Escrituras, que nós chamamos de quê? Bíblia. A gente pode chamar tanto Sagradas Escrituras, como também Bíblia, que está aqui em cima, né? Vocês trouxeram Bíblia, sim ou não? Esqueceram, estão perdoados. Também esqueceram de avisar e eu também esqueci. Não foi? Avisou? Eles estão mentindo ou não? Esqueceram. Vamos brigar agora não, senão não vou pregação, né? Vocês batem nele só depois do vestido. Continuando. Jesus, continuando. Quando nós passeamos pelas Escrituras, nós podemos começar aos poucos, quando nós estudamos, quando nós rezamos com as Escrituras, tanto no Antigo Testamento, e em especial no Novo Testamento, nós vamos conhecendo Jesus. Em especial, tem uma parte da Escritura, vou para esse lado para vocês não ficarem com raiva mesmo, que nós vamos ter um contato com Jesus mais forte. Em que parte da Escritura nós temos um contato com Jesus mais forte? Mais claro de conhecer a pessoa de Jesus. Isso no Novo Testamento. Enxuta. Nos Evangelhos. Os 4 Evangelhos. E quais são os nomes? De Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, exatamente. Então ali nós vamos ter esse contato mais profundo com Jesus pelos Evangelhos. É o coração das Sagradas Escrituras. Que não é uma biografia de Jesus. Vamos ver ali uma história, uma biografia. Não, não é uma biografia. Mas é a forma do evangelista contar, pela ótica dele, inspirado pelo Espírito Santo, a forma que Jesus viveu. E, por exemplo, Marcos vai contar de uma forma, né? Lucas de outra, Mateus de outra e João de outra. Mateus, Marcos e Lucas chamam sinóticos porque são bem parecidos. A forma que eles contam tem pouca diferença. João já é bem diferente. Porém, os 4
estão contando sobre a vida de Jesus, mas de uma outra forma. É como, por exemplo, digamos que vocês todos fossem meus amigos e fossem escrever sobre mim. Cada um escreveria a mesma coisa? Não. E se vocês convivessem comigo em eventos que todos estivessem comigo, todos iam escrever da mesma forma, mesmo que estivessem no mesmo local, tendo as mesmas emoções, às vezes os mesmos micos, as mesmas lutas, tristezas, alegrias, talvez você lembrar de uma coisa, né? Não, mas ele fez isso. Não, mas ele escorregou. Não, mas escorregou, mas era uma banana. Não, mas a banana antes tinha um balde, depois outro. Não, mas além do balde tinha uma vozinha que jogou uma água antes. Aí o outro, não, mas também naquele dia. Ou seja, alguém vai lembrar de um detalhe que o outro não deu. Alguém está mentindo? Não. Há detalhes que alguém lembra, que marcou mais. Alguém lembra mais de uma emoção alegre, alguém lembra mais de uma raiva, alguém lembra mais do ambiente. Ou seja, os evangelistas fizeram isso. Então a gente olha, ixi, parece que está mentindo, né? O evangelista contou de um jeito. Um fala que foi um cego curado, outro fala que foi dois. Quem está mentindo? Ninguém. É uma forma de contato. Vocês estão entendendo? Então os evangelhos fazem isso, né? Para nós termos um contato real com Jesus. Ou seja, diferente das histórias que nós lemos nos outros livros, os evangelhos são escritos para quê? Diga comigo, para nós termos uma experiência que muda a nossa vida. Ou seja, Santa Teresinha vai dizer assim, ó, quando eu vou ler os livros, nem o mais me preenche, eu não encontro mais paz, eu não encontro mais alívio em nem mais um livro. Apenas um livro eu encontro agora a minha segurança, a minha paz. Eu encontro ali o alívio, o refúgio somente nos evangelhos. Ou seja, porque ela conseguia rezar com os evangelhos e encontrar de fato a presença de Jesus. Então, por que às vezes a gente não consegue encontrar Jesus? Porque a gente não procura onde ele está. Um dos locais que a gente encontra Jesus onde é? Nos evangelhos. Na Bíblia como um todo, mas em especial onde? Lendo os evangelhos. Só que está tão fácil, que a gente, está nos evangelhos, né? Não vou ler não. Eu escuto direto na rádio, eu escuto direto no YouTube, eu escuto direto na missa, eu escuto direto em pregação, eu escuto direto. Está tão fácil, eu não vou nem ler. Vocês estão entendendo que às vezes a facilidade nos dá um certo, às vezes, curiosidade, mas para da curiosidade a gente não vai além. Às vezes nem pega na Bíblia. A grande pergunta é, não respondam. Quem de nós já leu e rezou com os 4 evangelhos? Não é tão fácil, sim ou não? Não é tão acessível? Não perguntei quem leu a Bíblia, não, viu? São 73 livros. Mas quem já leu os 4 evangelhos? Uma pergunta mais simples. Quem já leu um evangelho inteiro? Não vou pedir para ninguém responder, mas só no seu interior. Não é algo que a gente, se perguntando, se assusta um pouquinho para a gente? É uma. Puxa vida. É algo tão simples. Mas a gente despreza as coisas simples. Não só essa, mas às vezes no nosso dia a dia. As coisas que estão ao nosso redor, à nossa casa. E é a forma de nós recebermos o amor de Deus pelos evangelhos, e é a forma também de nós darmos o nosso amor a Deus lendo e rezando com os evangelhos. É uma forma. Conhecermos, amarmos Jesus e recebermos o amor dele. Fazendo o quê? Lendo e rezando com os evangelhos. Com o restante das escrituras, sim. Mas primeiro vamos por essa parte mais simples. Os evangelhos. E lendo de que forma? Diga comigo, meditando.
meditando. E eu até sou criança não, repetindo não. É o meu jeito, né? De ter mais idade. Tem uma forma de fazer que é a leitura orante. Eu não vou pregar sobre isso exatamente, mas vou passar bem rápido sobre isso. Você lê a palavra, tenta ler bem detalhado, aí você vai meditar. O que seria essa meditação? Você sabe o que é meditar? Quem sabe levanta a mão. Vocês estão me ouvindo sem o microfone direitinho? Dá para ouvir? É uma voz dessa, né? Agressiva. Misericórdia. Quem poderia me dizer o que é meditar? Me deem exemplo. Não se preocupe porque não é Enem, né? Não é vestibular, não é ponto. Vocês não estão indo para o Carmelo, nem nada do tipo. Isso é uma das belas definições do que é meditar. Você refletir e você confrontar o Evangelho com a sua vida. Né? Isso aí é magnífico a definição. Quem mais? Essa daí já dá para colocar assim no baú e trancar, que é um tesouro, que ela falou. Seria meditar. Então, a gente fala assim, vamos meditar sobre isso. Vamos meditar sobre a paixão de Cristo, meditar sobre o amor de Deus, meditar sobre a Virgem Maria. O que você imagina meditar? A gente usa o que quando medita, por exemplo? Oração. A oração. O que mais? Se eu falar aqui, ó, feche seus olhos e vamos meditar sobre a sua família. Feche seus olhos agora. Medite agora sobre a bondade da sua mãe. Feche seus olhos agora. A bondade da sua mãe quando você era criança, ela foi cuidando de você, quando você, sei lá, chorava, chegava da escola, ia fazendo o almoço, ou ia buscar na escola, fazia algo para você levar para a escola. Medite sobre ações de amor da sua mãe, por um instante. Amém? Foi rápido? Deu para meditar ou não? A não ser que você tenha dificuldade de usar essa meditação, pode ser porque o sono está grande, pode ser porque teve poucas ações, ou falta de treino, ou porque foi muito rápido o tempo mesmo. Né? Mas, por exemplo, você usou o que aí? Talvez você usou. Você visualizou alguma coisa? Quem visualizou, levanta a mão. Pronto. Então você usou o quê? A memória. Você também usou algo chamado imaginação. Se a gente demorasse mais, você ia usar algo chamado o quê? Sentimentos, emoções, afetividade. Se demorasse muito, dependendo do que fosse conduzindo aqui, alguns, dependendo de como fosse envolvendo, podiam chorar, outros ter raiva. Vai, não consigo lembrar de nada, não sei nada, né? Ou fez, só me chateou. Cadê minha merenda que ela não fez, só reclamava. Ia ter raiva, alegria, alguma emoção, né? Então, ia ter o que aqui? Memória, ia ter imaginação e afetividade, sentimentos, emoções. Às vezes, para que essa besteira está falando? Eu falei de quê? Diga comigo, meditação. Quando você vai ler os evangelhos, você usa isso tudo na meditação. Você vai ler, por exemplo, que Jesus, por exemplo, o anjo veio e visitou Nossa Senhora. Aí você fecha os olhos agora. Alegre-te, cheio de graça. O Senhor é contigo. Não temas Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Tente imaginar agora o anjo.
Tente agora imaginar como estava a Virgem Maria, em pé, sentada, de joelhos, como estava o rosto dela. Os sentimentos que estavam na Virgem Maria, de medo, de alegria, de sem saber o que fazer, de uma perturbação interior. E agora tente imaginar quando ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Pronto, pode abrir os olhos. Conseguiram imaginar o anjo, sim ou não? Alguém imaginou o anjo com asa? Alguém sem asa? Alguém com ele bem alto? O anjo era branco? Era bonito ou feio? Luminoso? A Virgem Maria estava de joelho ou sentada? Sentada? Ela estava trabalhando, ela parou de trabalhar, ela está fazendo o quê? O que ela está fazendo? Como? De joelho, sentada? Era? Não lembro o quê? Aí se assustou com o anjo ou não? Foi normal? De vocês aí. Não é a Bíblia não, vocês, na hora que imaginaram. Oi? Você assustou assim, na hora, né? Na hora, né? E o anjo ficou o quê? Esperando e assim, né? Aí na hora que falou, e os sentimentos dela, vocês tentaram imaginar? Medo, alegria. Vocês percebem que quando a gente vai ler a Bíblia tem que fazer isso. Entenderam? Qualquer texto. Se você vai ler o Evangelho, você faz o quê? Você lê o Evangelho e faz o quê? Porque toda vez eu faço assim, ó. Eu venho até aqui, você vai ler o Evangelho, para dizer que está escrito aqui, ó, nessa Bíblia. Isso aqui remete que está aqui dentro escrito. Isso é força, é algo que eu nem abri ainda, né? A gente está conversando sobre o Evangelho, sobre Jesus, eu nem abri aqui na pregação. Você está pregando sobre a palavra, nem abriu ainda, né? E foi nessa hora que aconteceu o quê? O verbo se fez carne onde? Dentro da Virgem Maria. Vocês percebem que pela Escritura que a gente está meditando e conhecendo Jesus, sim ou não? Se a gente faz isso todo dia, a gente aprende a amar Jesus, sim ou não? A gente chora, a gente se alegra, a gente quer estar perto dele. Puxa vida. Vocês imaginam a multiplicação dos pães, Jesus falando assim: eu não vou deixar eles ir embora sem comer. Vocês, poxa vida, ele se preocupou, né? Está tudo indo embora, ele se preocupou. Ele fica imaginando alguém com fome. Poxa, eu estou no retiro, eu estou com fome, né? E a reflexão que você falou, né? Imagina, está tudo com fome. Aí, a Vandinha fala assim, não, deixa eles ir para casa, eles vão comer em casa, todo mundo mora longe, todo mundo vai no sol quente, né? Aí você confronta com a sua vida, que é a meditação. É meditar o que está acontecendo lá, mas você também, ao mesmo tempo, pode confrontar com a sua vida. Não é isso? Você medita o que está vendo lá, mas você também confronta com, espera aí, eu estou vendo o que aconteceu com a Virgem Maria. Mas também Deus envia anjos que me pedem um sim e eu posso dizer um não. Que anjos são esses? Já que não é o anjo Gabriel, que aparece assim para mim todo dia, né? Ou não é nem o anjo da guarda, fico vendo. Quem é esse anjo? Essa é a meditação. A gente já está rezando quando faz isso? Ainda não, está começando a rezar. Quando é que a gente começa a rezar? Quando a gente medita, fica imaginando, memorizando, vendo, refletindo e fala assim. Toma a atitude de responder alguma coisa. Senhor, misericórdia. Ou então, obrigado, Senhor. Você responde alguma coisa.
Se você ficar só parado, igual um telespectador, mesmo chorando, né? Mesmo sentindo alguma coisa, você está apenas, o que diga comigo, meditando. A meditação faz alguma coisa em você. Mas o que vai ligar com Deus é o quê? Quando você sai da meditação para o quê? Para a oração. Mas já é um degrau. Você não vai conseguir rezar de verdade, para valer, se você não meditar. Você pode fazer orações normais no dia a dia. Faz uma Ave Maria, faz orações importantes. Mas essa oração de amigo, de alguém que quer conhecer, você não consegue fazer se você não meditar. No deserto vocês vão fazer o quê? Rezar de verdade. Vocês vão ler e vocês vão ter meditar, e daí fazer o quê? Fazer oração. Quando vocês forem ler o texto, vocês vão fazer isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? E se vocês ficarem enrolando, vocês não vão conseguir rezar. Vocês têm que, por exemplo, fechar os olhos, se esforçar para usar a memória, ver o que o texto está falando, que lugar é aquele, estava sentado, estava em pé, como era a roupa, tentar usar a imaginação. E daí, os sentimentos que vai vindo, as emoções, você vai dar uma resposta a Deus. Senhor, perdão, porque eu não sou assim. Na minha vida não foi assim. Alguma coisa vai vir, ou pedir perdão, ou rezar por alguém, ou louvar. Alguma coisa vai vir, você vai ficar igual uma estátua. Porque a palavra vai provocar alguma coisa em você, você vai falar com Deus. E quando você fala com Deus, ele te transforma. Todo dia um pouquinho. Porque não é uma mágica, né? Até a gente morrer, a gente vai todo dia estar em processo de quê? Conhecer Jesus, ser amado por Ele e ser transformado por Ele. Diga para o seu irmão, você está em processo de transformação. Aí pronto, é uma forma, é essa, né, de conhecer Jesus. Conhecer as Escrituras. São Gerônimo falava, conhecer as Escrituras é conhecer a Cristo. E desconhecer as Escrituras é desconhecer também a Cristo. A outra forma é a nossa oração pessoal. Aí você não precisa, mas a oração pessoal não é a mesma coisa que tu falou agora, não? Não. A oração pessoal já é diferente. Você não precisa estar com a Escritura para fazer oração pessoal, não. Você pode estar sozinho, aqui andando, ó, olhando, por exemplo, as árvores, o nada. E como você já tem contato com as Escrituras, e você pode pensar, né? Senhor, a minha vida está tão difícil, misericórdia. Minha vida está parecendo aquela vida... Como você já conhece o Evangelho, leu bastante, né? Está parecendo aquela vida da mulher hemorraída que saiu se arrastando, doido para tocar em ti. Aí você vai comparando a sua vida com várias pessoas do Evangelho. Mas para isso você precisa fazer o quê? Conhecer o Evangelho, sim ou não? Então você está aqui meditando, pô, meu Senhor, minha vida está tão difícil, ela parece tanto com aquele sirineu que tu estava carregando a cruz, aí obrigaram o sirineu a carregar a cruz, ou seja, pegar a minha vida, porque eu não quero carregar a cruz da minha mãe, da minha tia, do meu sobrinho, estou me obrigando a fazer o que eu não quero. Né? Porque às vezes você tem uma cruz que é a sua, é ou não é? Mas às vezes você é obrigado, sem querer, carregar a cruz dos outros. Não sei se vocês não estão entendendo. Tipo, você começa a carregar um peso na sua família que não é só a sua cruz. Começa a aparecer coisas que você não queria estar ajudando e você, poxa vida, isso aqui, eu não fiz nada para estar ajudando, isso aqui é uma cruz que eu não cometi esse erro para estar pagando esse preço, não. Você acaba ajudando os outros a carregar a cruz, mesmo sem querer. Quando você conhece o Evangelho, você começa a rezar com essas situações. Às vezes você cometeu uma burrada grande. Aí você vai pensar, meu Deus, eu sou igual aquela mulher adulta, me pegaram no flagrante. Eu pesquei na prova, eu traí meu namorado, eu fiz burrada na internet, todo mundo viu.
eu aprontei, meus passos cobriram, estou ferrado, e agora me entregaram no flagrante e os fariseus me jogaram. Mas me jogaram e eu estou aqui no sair. E agora? Vocês estão entendendo, sim ou não? Como você tem um repertório, porque você conhece o Evangelho, você tem o que conversar. Se você conhecer a vida também, não só os Evangelhos, mas a vida de um santo. Eu estou igual a Santa Teresinha nessa situação. Eu estou igual, sei lá, Santa Rita, eu estou igual, sei lá, São Lázaro, São Bento. Se você conhecer alguma coisa, mas se você não só conhecer as novelas, estou igual o cara do Big Brother, estou igual o cara lá, aquela série da Netflix, aí não dá certo na oração. Se você conhecer na sua memória só série da Netflix, série de Dorama, aí você vai rezar com isso, né? Não fica muito complicado, entendeu? O seu repertório tem que melhorar para você rezar. Na sua cabeça, você vai rezar. Aí só vem lutas, só coisa na sua cabeça, né? Claro que o Senhor recebe, se vez eu só vem assim. Meu Deus, a minha vida está igual a esses filmes de luta. Deus vai receber que sua memória está sendo purificada, né? Mas é bom que você tenha um repertório, ok? O Evangelho e a vida dos santos. Deu para entender daqui sim ou não? Como é que nós conhecemos a Cristo? Diga comigo. Conhecendo as Escrituras, em especial os Evangelhos. A outra forma de conhecer, conhecendo a liturgia. Quando você vai para a missa, quando você vai para a celebração, e você presta atenção, você vive bem a liturgia, você começa a amar Jesus. Você vai para a missa. Aí você vai para a missa assim, ó. Você não se prepara para ir para a missa. Veste qualquer roupa. Vai de qualquer jeito. Aí lá fica olhando o celular. Fica conversando. E você não dá atenção para Jesus, está dentro de você. Está na palavra. Está na Eucaristia. Você não se conecta com Jesus, né? Porque, por exemplo, quem namora tem que estar, de alguma forma, ligado, conectado em comunhão. Não grudado, igual, sei lá, usar uma palavra meio pesada, vou usar. Eu usava assim, uma peste, né? Que está ali na plantação e não quer sair, né? Os dois tipos de presença. Não, namorado não é para ser uma peste, tem que ser uma presença que faça falta, né? Namoro só é bom quando o quê? A pessoa, ela não está tão longe e nem tão perto. Ela está como no equilíbrio, sim ou não? Todo amor é assim, é equilibrado. Amor muito ausente morre. Mas um amor muito perto sufoca e a pessoa fala assim, não, esse aqui não é amor, esse aqui é apego, né? Amor tem o que? Equilíbrio. Fala amor humano, as relações humanas. Imagina sua mãe perto de você direto. Menina, vem aqui, mamãe te ama, direto te beijando perto de você, não sai de perto. É tão linda, é criança, e a menina com 19 anos, é linda, nanã, direto, e raia pra lá, mano, sai pra lá, né? Ou seja, o equilíbrio, né? Mas também se a sua mãe nunca dá um abraço, um cheiro, sabe? Essa mãe, minha mãe não é amorosa, não me beija, não me cheira, não perto como eu tô. Aí você fica carente e vai procurar amor onde não deve, né? Vocês estão entendendo? Sim ou não? É assim ou não é? Tô errado? Tô doido. Se eu estiver, não digo não. Tô brincando. Mas continuando. Na missa, às vezes a gente pode fazer o seguinte. A gente não dá atenção. Vou olhar o tempo que eu estou usando aqui. Quem puder trazer uma águazinha, que minha garganta está acabando. A gente não pode dar atenção à pessoa amada. Quem é o nosso amado na missa? Quem é? Claro, os irmãos são, né? Ó, a gente está odiando o pessoal na missa, né? Mas o amado principal é Jesus, né? E a gente precisa fazer o quê? Dar atenção para ele. Imagina que tem alguém na sua casa. Tem até um exemplo que a gente pode tratar Jesus igual. Um primo meu, eu tinha um primo, que ele tinha problemas psicológicos graves, né? Onde é que ele ficava na casa? Ele morava lá no Buriti. E ele ficou louco mesmo durante muitos anos. Ele ficava num quarto trancado, com grades, morava ali perto do mercadinho São Francisco, no Buriti. Vocês sabem já?
chama de século de princesinha, né? Aí, as grades, só que ele era violento mesmo, entendeu? Aí tinha que dar a comida dele assim, passando pelas grades. E todo mundo tinha medo dele. Não era nem por vergonha, era medo. Então era alguém que estava dentro de casa, mas todo mundo tinha o quê? Medo. E ele era uma pessoa normal. Mais de 18 anos, ou 20 anos mais ou menos, ele enlouqueceu de vez. Aí nem passaram esses anos todos internado num local, num hospício em si, né? Mas ficou em casa, entendeu? Quando tinha crises maiores, e ficava altamente furioso, levava para acalmar, um local para medicar, enfim. Estou querendo dizer o que? Às vezes nós tratamos Jesus como se ele fosse esse louco. É assim, Jesus mora dentro de mim. Ou então está na missa, mas eu trato ele como louco porque eu não dou atenção para ele. Ele está perto de mim, mas eu trato ele como se ele fosse um louco violento. Ele é da minha família, eu até amo ele, mas ele é igual a esse louco que eu dou atenção. Eu tenho medo dele. Ele é da minha família, mas eu não quero conversar com ele. Está aqui, ó. Jesus, ó. Tá aí, ó. Eu não vou te matar, não, viu? Eu não importo contigo. Fica da tua, que eu fico da minha, né? E isso é algo triste, né? Às vezes nós não somos amigos. Jesus, a gente trata igual os familiares tratavam lá o meu primo, né? Isso é triste. E na missa nós não podemos fazer isso com Jesus. E como é que nós fazemos isso com Jesus? É quando a gente chega na missa assim. Como eu falei, começa a conversar na missa, a gente começa a usar mil e uma coisas para se distrair. Isso se chama, o que diga comigo? Distração voluntária. A involuntária ninguém impede não, gente. Porque involuntária, a nossa cabeça começa a voar sem a gente querer. Do nada. A gente pensa, poxa vida, a gente está aqui, a gente está, sei lá, na Roma, na China, pensando na comida de ontem, pensando o que vai comer amanhã, aí pensa em ferrar, não, aí depois, opa, tô na missa, onde que eu estava, meu Deus do céu. Aí pensa, sei lá, em alguém, saudade, raiva, emoção, mil e uma coisas. Aí depois você volta para a Terra, né? Ir para o mundo da Lua é normal, mas você volta. Isso se chama de distração o quê? Involuntária. Outra coisa é o quê? Distração voluntária. Você fica, chegou a hora dessa. E a pessoa quer ser santo. Aí depois, vai lendo com a blusa dessa, primeira parte. Decotada, misericórdia. Ou então, vai uma bata feia dessa, para ler, na paróquia. Vai essa pessoa que está lendo, sabe nem ler. A pessoa começa a missa todinha, julgar todo mundo. Aí, olha os ventiladores aí para prestar, misericórdia. A pessoa passa a missa todinha, igual um doido, assim, conversando consigo mesmo e julgando os ventiladores, os microfones, os padres, os leitores. Olha no celular. Aí, mulher, ou missa, ou para de falar besteira, né? Aí começa a falar mal dos outros, aí vai lá o que postaram, o que não postaram. Aí finge que vai acompanhar a liturgia pelo celular e não acompanha. Fala com Deus e o mundo. Aí depois, na hora da comunhão, não, mas não estou em pecado mortal, né? Só falta, assim, levitar. Se alguém puxasse uma corda assim, né? Ninguém sabe se era para enforcar ou puxar ela, tô brincando. Aí a pessoa vai, aí volta, passa 3 minutos para ela graça, 3 não. 3 segundos, não 3 minutos, né? Aí volta, olha, estão lá, começa a mexer no celular de novo, eles vão ficar olhando. É o católico ventilador. Sabe como é que é, né? É assim, ó. Porque o calor tá grande, né? O pessoal ficando, ele falando para um lado e para o outro. Quando você... Aí se alguém fizer assim, ó, primeiro fica assim parado, né? Aí quando alguém bate assim, ó, pá, aí fica parado também. Por isso que é o ventilador. Ou seja, às vezes a gente se comporta na missa dessa forma. Obrigado. Pergunto, dessa forma tem como conhecer Jesus? Não, tem como a gente dizer que odeia Deus e que não quer conhecê-lo. Vocês estão entendendo? Então a gente vai ter uma aparência de católico, uma roupagem de católico,
A gente pode passar o quê? 5 anos, 10, 15, cair os dentes em família, usar os aparelhos para ficar tudo novinho depois e não amar Jesus. Isso pode acontecer até mesmo com um padre, com uma freira, imagine com ele. Está na missa sem fazer comunhão com Jesus. Porque fazer comunhão quer dizer você estar atento a uma presença ali que te ama. Desde o começo da missa até o final da missa. Desde você sair de casa até você voltar para casa. Você participou da missa ali. Você vai fazendo comunhão. Quer fazer comunhão? Você está unido a Jesus. Não é que alguém falou com você e você quer. Fala, eu estou desgraçado porque eu estou fazendo comunhão. Eu estou conectado com Cristo. Não é isso. Você vai ser simpático. Oi, tudo bem? Quer sentar aqui no lado? Tudo bem. Você não vai ficar fofocando. Não vai ficar batendo papinho. E se alguém tem aqueles que não querem fazer comunhão, fala assim, quem quer fazer comunhão? Ou muito feio, né? Tem aqueles que eles é os contratados do campo, entendeu? Só que você tem que andar por eles. A pessoa sempre fala assim. Fala assim a pessoa. Um minuto que hora isso? Tá demorando, né? Uma hora que menos essa palavra? Ai, pastor. Como é teu nome? Olha aí no teu celular aqui. Ah, deixa eu ver por aqui, não? Tu vem todo domingo pra cá. Aí não dá atenção não, hein? A gente sabe, falou muito ele. Ele achou de libertação? Não, esse padre aqui, a melhor homilia do mundo. A pessoa não sabe nem o que é de libertação, nem nada. A melhor homilia, a pessoa não entende patavina nenhuma. O padre fazendo a melhor homilia do mundo. O que ele falou aí é errado. Mas como é que é errado? Só a criatura não está nem ouvindo o que ele está falando, gente. A pessoa não ouve nem o que o padre falou. Aí como é que é errado? Vocês estão entendendo? Ou seja, tem essas pessoas, os secretários do capeta, você não está com raiva dela, não. Você vai dizer assim, mas não. Pelo amor de Deus, deixa eu ouvir a missa, por favor. Depois eu começo contigo. Você não fala nada, você chega lá, a pessoa desejando, você não fala nada, porque tem... Aí você fica com vontade de enganar a pessoa, né? Mas não fala nada. Mas você pode fazer duas coisas. Você com a educação missa, depois da missa a gente conversa, tá bom? Perdão. Se você conseguir fazer uma sese, você vai ofertando. Senhor, eu te ofereço essa pessoa para perto de mim. Ofereço esse incômodo pelas almas do purgatório, pela minha conversão. Aí é outra forma. Aí você vê qual é o seu temperamento, né? Se for eu sou o segundo. Eu não consigo também repreender, não, né? A pessoa pergunta 1000 coisas, eu fico, Senhor, misericórdia. A pessoa às vezes tem o celular perto de mim. Eu estou na missa. Mulher, tu não vai vir hoje, não. Eu estou ouvindo aqui eu estou na Lagoa Seca. Tá certo? Fala, almoço, 10 horas. Isso, exatamente. Mulher, a gente fala aí que eu estou na missa. Será possível? Ou seja, aí você vai fazer o quê? Juízes lá, desgraçado, né? Não, não é isso. Você vai ter que fazer um exercício de você estar na missa. Certo? Não é tipo assim, terminar a missa, crie vergonha, sua velha nojenta, com o celular na missa. Né? Não. Você vai tentar viver o máximo possível aquele mistério. Porque a liturgia, por si só, cada gesto é o quê? Uma pregação, cada coisa. Tipo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só aquilo ali já é o quê? Uma pregação. Felizes os convidados para ser do Senhor. Cada parte da missa, se você meditar e não ficar dormindo na missa, uma vez ou outra você pode dormir. Pode, não é que deve. Pode estar cansado, você tem uma vida corrida, sei lá, às vezes, sem querer, você virou a noite, né? No celular, que não devia, com o namorado, com amigo, assistindo filme. Né? Eu conheço jovem, né? Então vamos lá. Então na missa disseram que você está como? Quando você fez o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você fez o ato sacrificial, sentou, quando abriu os olhos, pensou que a segunda leitura já era o final da homilia. Meu Deus, eu entrei em êxtase. Aí fala, não é êxtase, porque eu não sou santo. Eu estava dormindo mesmo. Né? Então, você diz, perdão, Senhor, misericórdia. Continua a vida. Oi?
Vá, Giovanni. Mas enfim, gente, a liturgia é para você fazer o quê? Lutar, para você prestar atenção em cada detalhe. As maiores experiências que eu tive com Deus foram onde? Na missa. Tem um livro que eu indico para vocês. Eu já disse assim, anotem no celular, você não está com nenhum, né? Mas tem papel para anotar pelo menos alguma coisa aí, caneta, caderno, nada não. Anota a testa aí de vocês. O nome é A Cura pela Missa, o nome do livro, tá bom? Pronto, anota aí, é inteligente, né? Esse livro é para ser empresário, viu? Só que eu não trouxe a caneta, não dá para ser, não. Dá para ser microempresário. Não, tem dinheiro não pode. A Cura pela Missa. Aí um só anota e coloca no grupo para dar para lembrar, né? A Cura pela Missa. Padre Roberto Negrani. Esse livro é fantástico. Tem vários outros também, As Excelências da Missa, né? Esses dois são um dos melhores. A Cura pela Missa é de um padre carismático, mas muito profundo. E As Excelências da Missa é de um São Leonardo de Porto Maurício, bem profundo. Vou repetir, né? A Cura pela Missa, o outro é As Excelências da Missa. O primeiro você vai gastar dinheiro. O segundo você vai baixar em PDF, se quiser. As Excelências da Missa. Deu para entender até aqui? Primeira forma de conhecer Jesus, vamos repetir. As Escrituras. Segunda forma, diga comigo, liturgia. Segunda forma, liturgia. Como é o primeiro? Escrituras. Não livro, né? Só. É o livro de conhecer Jesus, né? Escrituras. Segunda, liturgia. Em especial a liturgia da missa, né? Mas também nessa liturgia a gente pode falar, tipo, adoração. Na hora da adoração. É verdade que nós somos tocados, sim ou não? Alguém pode não ser tocado, quer dizer assim, todo mundo que vai para a adoração é tocado naquela hora, sim ou não? Não. Às vezes tem 80 pessoas, pode 79 ser tocado e ficar 11 sem ser tocado naquele dia. Às vezes o que é ser tocado por Jesus? Pergunta o seu irmão o que é. Pergunta o seu irmão agora. Ou para sua irmã, né? Ele ficou quem foi? Porque antes eu pensei assim, eu vou dar essa pregação, vou falar assim, ó, como é que Jesus pensa, a psicologia de Jesus, como é que Jesus conhece. Eu pensei em dar uma formação bem doutrinária, bem complexa. Não, mas é um retiro, não é um curso, né? A gente pode, quando eu vinha pregar para vocês, se Deus quiser estiver vivo, né? Eu vou dar essas formações mais amplas de doutrina, viu? Como é a forma que Jesus conhece, como é a graça em Jesus, de forma que vai ampliar esse sentido, tá bom? Vocês topam conhecer Jesus de uma forma doutrinária, que é a terceira forma de conhecer. Qual era o conhecimento de Jesus? Porque tinha 4 tipos de conhecimento. Quais são? Não vou dizer hoje, né? Como é que a graça age em Jesus? Jesus podia pecar? Tem várias coisas. Só que eu vi que isso não ia caber numa pregação como essa, nem no dia inteiro daria para caber. Então a gente vai tentar fazer isso, tá certo? Madres superiores e também o nosso irmão e os demais, fazer isso em formações posteriores. O retiro não ia caber. Por isso que eu estou fazendo uma forma mais de meditação aqui. É melhor. Se fosse uma forma de curso, ia ficar muito complexo. Por um retiro, né? Aí ia fugir do sentido. Ok? Então vamos lá. Como é que Jesus nos toca? Exemplo. Você está na adoração. Se ninguém revela nada que o Senhor está te curando, ele te tocou? Sim. Se a adoração for toda silenciosa, não tiver violão, ninguém cantando, você ficar parado diante de Jesus na Eucaristia, ele pode te tocar, sim ou não? Sim, porque é ele é Deus. É ele. Se não fosse ele, aí tudo bem, né? Aí a gente não chamaria nem de adoração, porque a gente poderia estar diante
pede plano, qualquer coisa, né? Claro, mas é Deus. Então, mesmo no silêncio, pode ser uma banda inteira, pode ser um cantor famoso, pode ser alguém conduzindo, independente do que seja. Palavras bonitas ou não bonitas, alguém faz algo fervoroso ou não. Então, quando é que Jesus toca? É quando você chora? Pode ser. É quando você sente arrepio? Pode ser. É quando você sente paz? Pode ser. Mas quando não tem nada disso, você está sendo tocado? Sim. O sinal do toque de Jesus é quando você é transformado. Você sai, por exemplo, da oração e algo no seu coração, na sua inteligência, diz assim: eu não quero mais cometer aquele pecado. Jesus me ama. Algo na sua inteligência entra e você fala assim. Algo te ilumina na sua inteligência e algo de novo acontece dentro de você, mesmo que você não se emocione. Normalmente as emoções vêm. É normal que vem, entendeu? É muito normal. Mas a experiência com Deus não é só uma experiência com as emoções. A gente confunde muito isso, é uma... Eu morro de chorar, meu Deus, aquela pessoa teve uma experiência com Deus. Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa for... Eu não toco bem, se eu tocasse bem era mais fácil fazer você chorar. Mas a pessoa começa, né, com... Queria que você pensasse agora, começa uma voz bem mansa, entendeu? Quando aquele dia que você estava sozinho, ninguém lembrava de você. Aí começa aquela voz da jangadeira, 8 da noite, você é apaixonado, e quando você é esquecido, você é uma pessoa tão boa. Aí começa as suas dores. Aquela oração que parece que todo mundo faz, né? Parece que está repetido aqui. O Senhor entende as tuas lágrimas, o teu sofrimento. Às vezes parece que é aquela coisa que se colocar um gravador faz do mesmo jeito aquela oração. Até eu fazendo sozinho até chorar, entendeu? Com a minha própria voz. Ou seja, o que integrado são as nossas emoções, gente. Isso aqui traz a gente, entendeu? Por isso que eu digo que se fosse para ser ator, eu seria, porque eu para chorar, eu choro bem facinho. Mas no sentido, por exemplo, na minha vida espiritual, por exemplo, eu passo 3 meses sem chorar na minha oração. 4, 6 meses. Eu não vou rezar com violão, não vou rezar com música no ouvido. É uma experiência com Deus. Eu passo, às vezes, 6 meses, 1 ano, sem nem sentir choro nem arrepio. Aí eu estou sendo tocado por Deus? Não. Que é a transformação. Vocês estão entendendo? Às vezes, então, vamos jogar fora o microfone, as orações bonitas, o violão, não. Que são instrumentos de quando eu tenho uma decisão por Deus, favorecem. Mas se eu ficar parado assim, eu não tenho... Digamos assim, ó, eu estou aqui na adoração, todo desconcentrado, né? Conversando. Mundo da lua. Aí, de repente, começa a tocar uma música emotiva, aí eu me ligo. Eu me liguei aonde? Na música. Começo a chorar. Aí deu um problema no som. Aí eu me desconcentro de novo. Aí voltou para a música, ajeitou o som. Aí eu novamente me conecto. Aonde é que eu estou conectado? Na música. Claro que há pessoas que a música é um instrumento muito bom para ajudar a pessoa a ir a Deus. Entendo. Eu não estou condenando a música porque eu toco violão, eu canto, não muito, mas eu faço isso. Mas eu não posso tornar isso aqui o meio mais central de uma adoração, de uma missa, da minha oração. Não posso. Vocês estão entendendo? Se não tiver isso, a coisa vai também. Não pode ser emocionalismo. Então a experiência tem que ser com quem? Diga comigo. Com Jesus. Se as emoções vierem, sejam bem-vindas. Porque também um outro erro é alguém achar que não pode sentir emoções. Pode sim. Porque diga comigo, o seu irmão, você não é um anjo. Não sinta vergonha de chorar. Chorar não quer dizer fraqueza, não, gente. Jesus não chorou. Jesus chorou e chorou muito, viu? Muito.
Aí porque ele era um pecador, não, ele era santo e a Deus. Eles foram. Não foi uma vez, foram vários. Jesus teve raiva? Teve. Foi pecado? Não. Jesus teve raiva. Jesus teve medo? Teve, medo da morte. Diga assim, as suas emoções são boas. Mas não seja escravo delas. Por isso que é bom a gente conhecer Jesus, porque a gente sabe que ele também teve emoções. Só que a gente sabe uma coisa, que Jesus não foi escravo das emoções dele. Eu estou com raiva, eu não vou para a missa. Eu estou alegre, eu vou para a missa. Eu estou com raiva, eu não vou rezar. Eu estou alegre, eu vou rezar. Ou seja, as coisas mais básicas da nossa do dia, a gente não faz assim. Eu estou com raiva, eu não vou trabalhar. Eu estou triste, eu não vou trabalhar. Eu estou com raiva, eu não vou estudar. Estou triste, eu não vou estudar. Ou seja, esses sentimentos não impedem a gente fazer as coisas mais necessárias. Trabalhar, estudar, fazer coisas que a gente tem que fazer. Tipo assim, eu estou com raiva, triste, eu vou passar um mês sem tomar banho, sem comer. Alguém faz isso? Não. E por que as coisas espirituais a gente vai fazer assim? Não, eu não vou para a missa porque eu não gosto daqueles fatos. Eu não vou rezar porque eu não estou afim. Não. As emoções, elas têm que obedecer, diga comigo, a minha inteligência, a minha vontade. E a minha inteligência e a minha vontade obedecem à graça de Deus. Aí como é que obedece à graça de Deus? Quando eu rezo com as Escrituras, quando eu vou para a confissão, para a Eucaristia e para a missa. Ou seja, quando eu tenho uma vida com amizade com Cristo. Eu amo Cristo. Ou seja, aí as emoções não mandam em mim. Ah, eu queria tanto desistir do grupo. Por quê? Não gostei do que a Elivanda falou. Eu não gostei do que a Nária falou. Eu não gostei daquela menina velha da marcação para ela. Um grude. Ou seja, é uma outra emoção. Ciúme, né? Inveja. Aí você vai ser movido por essas coisas tão banais, né? É normal que a gente tenha, gente. A gente às vezes tem inveja, tem ciúme. Aí tem um rapaz que a gente às vezes é afim. Aí já está com uma outra namoradinha é normal. Ou seja, é normal essas coisas entre jovens. Né? Vou desistir por quê? As coisas passam. Né? A gente tem que amadurecer as nossas emoções, sabendo, não, elas não mandam em mim. Elas estão em mim, são boas, são belas, e elas têm que ser conduzidas pela graça de Deus. Eu não sou anjo, então eu não vou fingir que eu não tenho. Ou seja, quantas vezes eu fico com raiva, meu Deus, eu estou sentindo inveja de fulano. Como é que pode? E às vezes não é inveja porque a pessoa tem bens materiais, às vezes tem um dom que eu não tenho, como é que eu estou sentindo isso aqui? Ah, eu sou desgraçado, meu Deus do céu. Eu tenho que mexer a graça, como não ser desgraçado, né? Então a gente tem que lutar contra o nosso homem, nossa mulher velha. Diga para o seu irmão. Não, diga para você mesmo, que é melhor. Disse, eu preciso combater contra o velho que está dentro de mim. É difícil, sim ou não? A gente começa assim, querer conversar com uma pessoa e diz, ei, fulano é tão besta. Fulano é tão assim. O que te motivou a falar isso? É porque tu acha a pessoa besta ou porque tu está com inveja? Ciúme, raiva. Às vezes que tu vai fofocar de alguém não é porque tu é fofoqueiro, é apenas uma emoção que te comanda. Mas é o que tem a ver isso com Jesus, é olhar para ele e saber que ele é Deus, mas é homem, e ele teve emoções, mas as emoções não teve ele. Agora diga para o seu irmão, você tem emoções, mas as suas emoções não podem te possuir. Por exemplo, na pornografia, a falta de castidade. Ela pode... Por que ela atinge tantos jovens? E qualquer adulto. Em qualquer área. Porque, geralmente, a gente está com ansiedade, está triste, está abatido. Vai procurar preencher isso aonde?
No prazer. Está ansioso, está triste, está abatido, está preocupado. Vai querer preencher onde? No prazer. No sexo desordenado, vendo imoralidades, na masturbação. Vocês estão entendendo? Não é nem que a pessoa viciada daquilo não, mas ela não sabe lidar com as emoções, é que é preencher aquela angústia, né? Aquela frustração. Aí, peraí. Eu vou me consolar, eu vou tentar sentir alegria em uma coisa que naquela hora vai dar prazer e depois só gera mais o quê? Angústia. Aí tenta o quê? Preencher. Aí não preenche. Só gera naquela hora uma alegriazinha. Aí gera mais frustração. Aí a pessoa novamente tenta preencher. Aí vira o quê? Escravo da pornografia, escravo do sexo, escravo da masturbação, escravo de tudo que é só, de ficar com um e com outro, por quê? Ela não soube lidar com o quê? Com as emoções. Às vezes até, por exemplo, quem tem caminhada. Por exemplo, a gente está numa... A gente bem claro para vocês, né? Uma adoração santíssima, né? Num local bem show, bem legal. Aí tem aquela coisa bem emocionante, né? De músicas emocionantes. Que são belas, eu gosto, repito. Aí você vai, sente aquela emoção enorme, que é bom, que é de Deus. Se você não se conhecer, você ficou tão emocionado, gostou. Às vezes teve até experiência com Deus de fato, mas também teve uma experiência também na pele. Aí você chega em casa, depois de uma adoração, depois de uma pregação, e sente uma tentação da carne. Porque você se emocionou muito. Vocês estão entendendo? Aí, como você não se conhece, você vai fazer o quê? Olhar coisa pornográfica. Cair na masturbação. Conversar com alguém que não deve pelo WhatsApp. Porque não sabe lidar com aquelas emoções que estão à flor da pele dentro de você. E foi uma coisa de Deus, a pregação. Foi uma coisa de Deus lá, a convivência, as músicas. Mas como está tudo à flor da pele, ninguém nunca explicou, você não sabe lidar com aquilo. Aí você fica tudo misturado. Como é que eu vou lidar com isso? Aí vai tentar fazer o quê? Pecar com a namorada, pecar sozinho e fazer uma coisa esquisita. Aí depois você, meu Deus, como é que pode? Eu acabei de sair de um evento de Deus, um retiro, uma adoração. Estranho. Vocês já observaram isso, sim ou não? Ninguém nunca observou? Talvez vocês não observaram, mas se vocês começarem a observar, isso acontece. É porque a gente não se observa. Se isso não acontece, o ato de vocês caírem, mas a tentação ela vem, entendeu? A tentação, depois de momentos desse tipo. Se não no mesmo dia, às vezes na mesma semana. E está tudo muito aflorado ali. Então fiquem atentos para essas armadilhas. Certo? Isso é muito comum que vem. Nos namoros ou pessoalmente. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Então, primeiro falando para ser Jesus, Escritura. Segundo, liturgia. E a terceira que eu vou estar falando para vocês, através da doutrina. Essa eu não vou abordar hoje. Eu vou abordar nas pregações futuras, que não é no retiro. Vai ser dentro das formações no grupo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Alguma dúvida, vocês podem perguntar durante 5 minutinhos, para a gente terminar. 5 minutinhos para a gente encerrar essa primeira pregação. Ninguém tem pergunta? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Entenderam tudo? Vou deixar um minutinho enquanto vocês decidem, viu? Quando eu tomo água.